No dia 21 de abril é celebrado o feriado do Dia de Tiradentes, que é considerado um herói nacional que morreu bravamente em nome da justiça e da liberdade. Mas afinal, quem foi Tiradentes? Como ele se tornou um herói nacional? E a quem interessa a construção do mito de Tiradentes? Vem comigo que eu te explico. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Jonatas Cruz, professor de História, e no vídeo de hoje nós vamos discutir a construção do mito em torno da figura de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Como e por que ele se tornou um herói nacional a ponto de ter um feriado com seu nome? Quais questões políticas por trás da construção do mito de Tiradentes? Para entendermos essas questões, precisamos abordar os eventos da Conjuração Mineira, que foi uma conspiração política de caráter separatista contra a coroa portuguesa, que aconteceu na capitania de Minas Gerais, em 1789. Influenciados pelos ideais iluministas e revoltados pelos altos impostos cobrados pela metrópole, a elite mineira começou a articular uma conspiração contra a coroa portuguesa. Essa revolta deveria acontecer no dia da derrama, que era o dia da cobrança de impostos pela metrópole. Entre outras coisas, os conspiradores pretendiam se separar de Portugal, instaurar uma república, criar uma universidade e apoiar a industrialização. Chegaram até a idealizar um símbolo para o movimento, que seria uma bandeira branca com um símbolo, um triângulo verde ao centro, e com as inscrições em latim Liberta qual será tamen, que significa liberdade ainda que tardia. Esse símbolo acabou inspirando, mais tarde, a bandeira do estado de Minas Gerais. Apesar de ser movido pelo ideal de liberdade, esse movimento não chegou a propor o fim da escravidão, uma vez que seus principais líderes eram da elite, donos de terra e de escravos. No entanto, a rebelião não chegou a acontecer. Alguns participantes denunciaram a conspiração ao governador em troca do perdão de suas dívidas. Logo em seguida, o governador ordenou a prisão dos revoltosos, que aguardaram o julgamento durante 3 anos. Depois do julgamento, vários líderes do movimento foram condenados ao desterro e enviados às colônias portuguesas na África. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, foi condenado à morte e no dia 21 de abril de 1792 ele foi enforcado e depois foi esquartejado. A sua cabeça foi exibida em praça pública em cima de um poste e o seu corpo, os pedaços do seu corpo foram espalhados pela cidade. Durante muito tempo, a memória de Tiradentes e da Conjuração Mineira foi relegada ao esquecimento. Os conspiradores foram considerados traidores da pátria e indignos de qualquer reverência. Foi apenas a partir de meados do século XIX, com o surgimento do movimento republicano, que a memória de Tiradentes foi sendo recuperada. Ele passou a ser visto como um mártir da República, um herói que morreu pela causa da liberdade. Após a proclamação da República, em 1889, foi necessário construir novos símbolos para dar legitimidade ao novo governo. Entre esses símbolos, a figura do herói nacional serve como ponto de referência, que sintetiza os ideais e os valores do novo governo. E assim, Tiradentes foi escolhido para desempenhar o papel de herói nacional. A transformação de Tiradentes em herói nacional foi acompanhada de uma idealização de sua figura. Como não havia nenhum retrato ou descrição de sua fisionomia, foi fácil para os artistas recriar sua imagem. Vários artistas criaram representações de Tiradentes, fazendo associações explícitas à figura de Jesus Cristo. Em várias pinturas, Tiradentes é representado vestido de branco, como um mártir, em uma posição altiva diante da morte. Uma pintura especial é bastante exemplar dessa associação de Tiradentes a Jesus Cristo. É uma tela de Pedro Américo, Jesus esquartejado, onde a cabeça do Inconfidente aparece ao lado de um crucifixo, e seus membros esquartejados ajudam a compor a forma de uma cruz. A intenção é claramente sugerir a semelhança das duas mortes, a de Cristo e a de Tiradentes. Ambos teriam morrido como mártires, se sacrificando por um ideal. Para consolidar a imagem de Tiradentes como um herói nacional, o governo republicano declarou o dia 21 de abril feriado nacional, construindo uma estátua em frente ao prédio da Câmara no ano de 1926. Mais tarde, em 1965, o governo militar declarou Tiradentes como um patrono cívico da nação brasileira e ordenou que se colocasse o seu retrato em todas as repartições públicas do Brasil. Mas uma pergunta persiste. Por que Tiradentes e não outro personagem foi escolhido como herói nacional?
Por que não Bento Gonçalves, líder da Revolução Farroupilha, ou Frei Caneca, revolucionário que participou dos movimentos de 1817 e 1824 em Pernambuco? O historiador José Murilo de Carvalho, em seu livro A Formação das Almas, enumera alguns fatores que contribuíram para a escolha de Tiradentes como herói nacional. O primeiro fator é o geográfico. O movimento de Tiradentes aconteceu em Minas Gerais, abarcando São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, bem no centro da capital política e econômica do país. O segundo e decisivo fator foi que, enquanto as rebeliões de Bento Gonçalves e Frei Caneca tinham de fato terminado em lutas reais e derramamento de sangue, a Conjuração Mineira não passou de uma conspiração, não chegou de fato a acontecer. Enquanto Frei Caneca morreu como um rebelde, Tiradentes morreu como um mártir, como uma vítima de um sonho, um ideal, imaculado como Jesus Cristo. E assim, Tiradentes entrou para o panteão dos heróis nacionais e sua imagem foi mitificada. Estudar sua história nos ajuda a entender como os símbolos dos heróis são usados politicamente para legitimar governos e perpetuar valores. Cabe a nós, historiadores, desmistificar esse passado, expondo todas as intenções e relações de poder por trás desses símbolos. Daí a importância do estudo da história. Ela tem o poder de derrubar mitos. É isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar as notificações e compartilhar com seus amigos. Permaneçam em casa, continue cuidando uns dos outros e até a próxima.